Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar hoje a segunda aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart. Na primeira aula, a gente falou menos de hipertensão, né? Falamos mais de pesquisa clínica, da questão da iniciação científica propriamente dita, e eu dei alguns exemplos para vocês de como é que a gente desenvolve um projeto de pesquisa. Esses exemplos baseados nos 3 estudos, né, que a gente trabalha aí junto, o ProHeart, o LAPARC e o Cuidart, né? E hoje a gente vai efetivamente falar da hipertensão arterial. O primeiro ponto da hipertensão arterial que seria a abordagem diagnóstica, né? Vocês vão ver que durante a aula, várias vezes eu vou falar assim, isso a gente vai ter uma aula específica sobre esse assunto, porque teremos, né? Então, a ideia hoje, como é a ideia para o curso inteiro, é que eu mostre uma abordagem mais prática, né, do que a gente tem que pensar quando a gente está diante de um paciente que a gente vai diagnosticar hipertensão arterial ou já diagnosticou hipertensão arterial e como é que a gente deve avaliar esse paciente como um todo, né? E as coisas mais específicas, os aprofundamentos, vão vir em aulas futuras, tá? Então, acho assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para que a abordagem diagnóstica seja o mais adequada possível é a gente entender algumas coisas da epidemiologia da hipertensão arterial e também da fisiopatologia, né? Então, basicamente, a primeira coisa, só confirma para mim se o slide passou? Passou sim. Beleza. Bom, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a hipertensão arterial é uma doença altamente prevalente, né? E essa alta prevalência faz com que ela seja a doença mais prevalente no mundo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. 35% da população adulta mundial é de hipertensos. A segunda doença mais prevalente, que é o diabetes, varia a prevalência entre 8% a 12%. Então, é muito menor que da hipertensão arterial. E por que isso é importante? Porque eu tenho que ter em mente que a cada 3 pacientes que eu atendo, 1 é hipertenso. Tá? Então, a hipertensão arterial ela deve ser um assunto que seja familiar para qualquer profissional de saúde, né? Tanto médico, enfermagem, nutrição, físio, fono, enfim, os profissionais de saúde, em geral, vão estar sempre em contato com o paciente com hipertensão arterial. Então, é muito importante que a gente entenda a doença. O segundo ponto, que é extremamente importante, é saber que a hipertensão arterial é uma doença assintomática. O que significa isso? Significa que as pessoas que são hipertensas, se ninguém medir a pressão arterial deles, eles só vão descobrir que são hipertensos quando a situação já estiver muito grave, quando ele já tiver tido um grande evento cardiovascular, quando ele já tiver desenvolvido uma doença cardiovascular grave, né? É muito comum a gente ouvir o paciente dizer assim, eu sei que a minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça. Pressão alta não dá dor de cabeça. Dor de cabeça dá pressão alta, mas dor no dedão do pé também dá pressão alta, né? Então, na verdade, é uma doença que é assintomática e que ela cursa de forma assintomática durante 10, 15, às vezes 20 anos, sem que o paciente tenha a menor ideia de que ele é hipertenso. Até porque esse tempo de evolução assintomático não tem relação tão direta com os níveis pressóricos, né? Quem já atendeu paciente com hipertensão, lá no ProHeart principalmente, que são hipertensos mais graves, a gente às vezes atende paciente que está com 200 de pressão sistólica e ele não está sentindo absolutamente nada, né? E isso acontece com todas as pessoas que são hipertensas até o dia que ela desenvolve uma doença propriamente dita, né? Uma doença cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que ele evolua com uma doença renal crônica, enfim. O outro ponto que é muito importante é saber que a hipertensão arterial é uma doença sistêmica,
tá? Ela não é a doença do cardiologista, do nefrologista, do endocrinologista, ela é a doença de todo mundo, de todos os profissionais de saúde. Por quê? Porque ela é uma doença arterial, né? Então, ela comete todas as artérias do organismo e, consequentemente, todos os nossos órgãos precisam ter artérias pérvias para que ele receba sangue adequadamente, tanto com oxigênio quanto com os nutrientes em geral. Então, se eu tenho uma artéria doente, o meu sangue não vai chegar nos órgãos e todos os órgãos irão adoecer, né? Então, a doença sistêmica ela é uma coisa bem mais ampla do que a gente imagina, porque a gente está falando de doença arterial, a gente não está falando de uma doença do cardiologista, né? Que é uma impressão que principalmente o público leigo tem. Então, mais uma vez, todo e qualquer profissional de saúde tem que ter essa compreensão do que é a hipertensão arterial e o que ela pode causar àquele indivíduo com hipertensão, né? Então, para a gente entender melhor, basicamente o que acontece é que a gente tem um processo inflamatório em todas as artérias, né? A gente chama isso de uma inflamação subclínica, né? Então, um processo imunoinflamatório que vai lesando as artérias, levando à disfunção endotelial, né? Há muitos anos atrás, não tanto muitos anos, a gente achava que o endotélio era só uma capinha que cobria a parede interna dos vasos. E hoje em dia a gente sabe que o endotélio é um órgão que produz uma série de substâncias, que ele é um órgão extremamente ativo no nosso organismo, né? Então, basicamente, o que faz o endotélio, né? Ele tem 3 grandes funções, tem outras, mas as 3 grandes funções. A primeira delas é a função vasorreguladora. O endotélio produz tanto o óxido nítrico, que faz vasodilatação, quanto a endotelina, que faz vasoconstricção, né? E ele mantém, quando o endotélio está saudável, ele mantém esse equilíbrio. Quando eu tenho um órgão que está precisando que chegue mais sangue nele, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade física, né? Então eu preciso que mais sangue chegue no meu coração, que mais sangue chegue no meu cérebro, que mais sangue chegue na minha musculatura, né? Então é o endotélio que faz esse equilíbrio, ele libera mais óxido nítrico naquelas regiões onde ele precisa de um maior aporte de sangue. E a mesma coisa ao contrário, aquele órgão que naquele momento não está precisando ser tão irrigado, ele aumenta a produção de endotelina. Isso a gente está falando de endotélio saudável. A segunda grande função é a questão da hemostasia, o equilíbrio entre trombogênese e fibrinólise, né? Então, quando você se corta, por exemplo, que tem um sangramento, né? É o próprio vaso, né? O endotélio, é que ele libera substâncias que regulam a trombogênese e a fibrinólise, tá? Fazendo com que ele recupere aquele vaso, né? Pare de sangrar e, ao mesmo tempo, preservando esse vaso de uma trombogênese excessiva, né? Cronicamente, que vai levar ao processo de aterosclerose, a obstrução desse vaso, placas de ateroma que vão obstruir o vaso e que, consequentemente, vão levar às doenças cardiovasculares que tanta gente fala. O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a doença arterial periférica, a doença renal crônica, né? Então, o endotélio saudável ele é capaz de fazer esse equilíbrio, evitando a formação da placa aterosclerótica. E, finalmente, a questão do reparo tissular. Ele libera uma série de fatores de crescimento que vão definir a produção de elastina, que mantém o nosso vaso elástico, portanto, uma complacência adequada para que chegue o sangue aos órgãos com uma pressão de perfusão adequada para a irrigação desse órgão, tá? E, por outro lado, a formação de colágeno, que vai endurecendo o meu vaso, né? Então, quando eu tenho um endotélio saudável, ele produz mais elastina do que colágeno, tá? Então, ele mantém o meu vaso mais complacente, mais flexível, mais maleável, para manter essa complacência adequada da pressão de perfusão. Quando eu tenho paciente com disfunção endotelial, quer dizer, eu tenho aquele processo inflamatório decorrente
da própria hipertensão arterial. A gente diz que hipertensão gera hipertensão, na verdade, né? E aí o meu endotélio começa a adoecer, ele perde aquela capacidade de vasorregulação, ele acaba produzindo menos óxido nítrico e mais endotelina, fazendo um processo de vasoconstricção e, consequentemente, aumentando mais ainda a pressão arterial e, portanto, levando a mais processo inflamatório e a mais disfunção endotelial, e, em função dessa vasoconstricção, conseguindo irrigar menos aquele órgão. A outra questão é justamente do que a gente falou do processo aterosclerótico. Quando o endotélio não é capaz de equilibrar a trombogênese com a fibrinólise, começa a haver migração celular, o processo inflamatório se intensifica e eu vou formando as placas de ateroma que vão levar aos grandes eventos cardiovasculares. Isso tudo é silencioso, gente. Isso tudo o paciente não está sentindo absolutamente nada, né? E, finalmente, o reparo tissular, que é o equilíbrio entre a elastina e o colágeno. Conforme o endotélio vai perdendo a função, ele começa a produzir mais colágeno do que elastina e meu vaso vai ficando mais duro, menos complacente. E, portanto, ele não consegue regular a pressão de perfusão, que vai perfundir, que vai irrigar adequadamente todos os órgãos, né? Isso, obviamente, acontece em todo o organismo e, por isso, a hipertensão arterial é uma doença sistêmica. Tá? Bom, além disso, outra coisa que é muito importante, a gente tem em mente que é uma doença multifatorial. Às vezes o paciente pergunta assim para a gente, mas doutor, por que a minha pressão é alta? Adoraríamos responder. A maioria das vezes a gente não sabe responder, justamente porque inúmeros fatores estão envolvidos na etiologia da hipertensão arterial essencial, que a gente chama. A gente chama de hipertensão arterial primária, justamente porque a gente não sabe qual é o fator determinante daquele paciente ter hipertensão arterial, né? E tem aqueles pacientes com hipertensão secundária, quando eu consigo definir uma causa. Mas isso é 5% no máximo dos pacientes com hipertensão arterial. A grande maioria, 95% dos hipertensos, tem o que a gente chama de hipertensão essencial ou hipertensão primária, quer dizer, múltiplos fatores atuando para que a pressão arterial se eleve, né? Um desses fatores é o fator genético, né? Até hoje, apesar de inúmeros estudos, né, do projeto Genoma, etc., ainda não se identificou o gene ou os genes que sejam responsáveis efetivamente pela hipertensão arterial. Mas, da prática clínica, a gente sabe que a história familiar é importante, né? É comum a gente ouvir o paciente dizer, na minha família todo mundo tem pressão alta e todo mundo morre do coração, né? E é isso mesmo. O pai e a mãe são hipertensos, a chance do filho ser hipertenso é muito grande, né? A gente tem questões ambientais que a gente vai discutir um pouco mais hoje em outras aulas adiante. Questões socioeconômicas, a gente sabe que baixa renda, baixa escolaridade levam a maior pressão arterial. Os hábitos alimentares relacionados tanto à ingesta de sal quanto à obesidade. A falta de atividade física, transtornos emocionais, cada vez mais a gente tem estudos, inclusive nossos, né, mostrando essa relação entre transtornos emocionais e hipertensão arterial. A gente tem aspectos endócrinos, que geralmente estão relacionados ao que eu falei da hipertensão secundária, né? A síndrome de Cushing por aumento de corticóide, o hipertiroidismo pelos hormônios tiroidianos, a acromegalia pelo aumento do GH, né? E aí seria mais por conta da hipertensão secundária. Mas a gente tem dois mecanismos muito importantes fisiopatológicos que são a base de toda essa elevação da pressão arterial, que basicamente é a hiperestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe que a angiotensina é o principal vasoconstrictor do nosso organismo e que a aldosterona retém água e sódio. Portanto, o mundo ideal para elevar a pressão arterial, né? E o outro mecanismo extremamente importante é da hiperativação simpática, né? Fazendo com que haja um aumento de adrenalina e que esse aumento da adrenalina vai levar a uma elevação da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e que esses dois sistemas interagem,
né? A gente sabe que a hiperativação simpática vai levar a uma hiperestimulação também do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mais uma vez, a hipertensão gerando hipertensão. E cabe a gente identificar isso para a gente tentar parar esse processo, controlar a pressão arterial para diminuir todo esse processo de disfunção endotelial e, consequentemente, remodelação vascular, remodelação cardíaca, que vai levar o paciente aos eventos cardiovasculares. Bom, e, finalmente, os eventos cardiovasculares. A hipertensão arterial, ela, apesar de ser assintomática durante anos, ela tem uma alta morbimortalidade cardiovascular. 50% de todos os eventos cardiovasculares, infarto, AVC, doença renal crônica, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, podem ser atribuídos isoladamente à hipertensão arterial. E a gente sabe que a doença cardiovascular é a principal causa de morte em todo o mundo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. É claro que quando a hipertensão arterial vem acrescida de outros fatores de risco, aí aumenta mais ainda a chance do paciente evoluir com uma doença cardiovascular. Tem alguém perguntando? Se tiver, pode falar. Acho que não, né? Bom, prosseguindo, então. Então, basicamente, né, como é que é a abordagem da hipertensão arterial? A primeira coisa é fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico do hipertenso, como eu acabei de falar, ele tem uma alta morbimortalidade cardiovascular, então é extremamente importante eu estratificar o risco cardiovascular desse paciente para, finalmente, eu poder tratar ele adequadamente, né? Para eu poder definir meu alvo terapêutico e definir a medicação que eu vou prescrever para esse paciente, além do tratamento não farmacológico. Como é o diagnóstico da hipertensão arterial? É um diagnóstico extremamente simples, né? É a medida da pressão arterial, né? A média das medidas de 2 consultas consecutivas, geralmente com intervalo entre 2 a 3 semanas entre elas. Se a pressão for maior ou igual a 140/90, eu estou autorizada a fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Então, é um diagnóstico extremamente simples, depende de um profissional de saúde que saiba medir a pressão arterial e que pense em medir a pressão arterial de todas aquelas pessoas que ele está atendendo, seja lá por que motivo. Tendo em mente essas duas coisas, 1 em cada 3 adultos tem hipertensão arterial. Conforme a idade vai subindo, essa prevalência vai aumentando, chega a 60%, 70%, né? E esse paciente é assintomático. Então, se eu não medir a pressão arterial dele, eu não vou poder fazer o diagnóstico, tá? Porém, o diagnóstico, apesar de ser, na grande maioria das vezes, aqui no nosso meio, baseado na pressão de consultório, a gente sabe que a pressão arterial de consultório ela tem uma série de limitações, né? A primeira delas é a qualidade da medida, né? Aqueles alunos que já passaram aí pela propedêutica ou que estão passando pela propedêutica, é comum quando a gente ensina a medir a pressão arterial e dizer assim, gente, nunca vi ninguém medindo a pressão arterial desse jeito. E é verdade, eu nunca vi o mesmo, e possivelmente vai custar ver de novo. Porque as pessoas, apesar de ser um método extremamente simples, baratíssimo, né, as pessoas medem errado, né? Então, toda aquela história do método palpatório, do método auscultatório, não arredondar os valores que você aferiu, tudo isso implica na qualidade da medida, né? Que é minimizada quando a gente usa os aparelhos digitais. O aparelho digital ele é menos observador dependente, né? Então, ele melhora um pouco esses erros. A outra coisa que é uma medida pontual, e a gente sabe que a pressão arterial, no decorrer do dia, ela vai variando muito, né? Além da questão do fenômeno do janeco branco. Como é que é essa variabilidade da pressão arterial? Primeiro, pelo próprio ritmo circadiano. A gente sabe que nas primeiras 2 horas do dia, que é o que na MAPA a gente chama de período matutino, as primeiras 2 horas depois que o paciente acorda, é o pico da pressão, é a hora que a pressão está mais alta e ele está diretamente relacionado à produção de corticoide, né? O momento que o corticoide é mais produzido e liberado no indivíduo. Né? Com o passar do dia, ela vai reduzindo, por volta das 6 da tarde, costuma ser a pressão de vigília mais baixa,
E durante a noite, quando o paciente dorme, fisiologicamente, essa pressão deve cair. É o que a gente chama de descenso noturno, né? Então, a gente tem aqui a curva da pressão sistólica, a curva da pressão diastólica. A gente espera que, durante o sono, haja uma queda da pressão arterial em relação ao momento de vigília, quando esse paciente estava acordado. Além disso, as atividades da gente do dia fazem com que a pressão suba e desça, né? O fato de eu estar aqui dando a aula e vocês estarem aí assistindo, né, faz com que a minha pressão naturalmente esteja mais alta do que quem está sentado em casa assistindo a aula, né? Se eu faço uma atividade física, se eu tenho uma situação de estresse, comer aumenta a pressão arterial, alguns alimentos aumentam a pressão arterial, né? As pessoas falam muito do café em relação à pressão arterial. O café não causa hipertensão, claro que não, mas logo que você toma o café, existe uma subida natural da pressão arterial. Então, uma série de coisas alteram, e quando eu estou no consultório, eu estou vendo o paciente naquele momento, eu não sei como é que a pressão dele se comporta fora dali, né? Então, isso é uma das limitações importantes da pressão de consultório. E a outra coisa é a questão do fenômeno do jaleco branco, né? Que todo mundo fala dele também, né? O fenômeno do jaleco branco ele se manifesta de 3 maneiras. Ou a hipertensão do jaleco branco, é aquele indivíduo, aqui seria os níveis de pressão da mapa, né? Fora do consultório. É aquele indivíduo que não é hipertenso, tem pressões normais fora do consultório, mas toda vez que ele está no consultório, diante do médico ou diante da enfermeira, a pressão arterial dele se eleva, né? Então, você vai achar que esse paciente é hipertenso e, na verdade, ele não é. O outro é o efeito do jaleco branco, é o paciente que é hipertenso. Fora do consultório, a pressão dele está alta, mas dentro do consultório é mais alta ainda. Isso dificulta muito o acompanhamento, porque você, geralmente, esse doente acaba sendo hipermedicado, já que toda vez que ele chega na consulta, o médico acha que a pressão dele não está controlada, quando, na verdade, quando ele sai da consulta, a pressão está controlada. E, finalmente, talvez o mais difícil de diagnosticar, que é a hipertensão mascarada. É aquele indivíduo que a pressão no consultório dele é boa, tá? Ele sai do consultório, a pressão dele sobe. E ele diz, geralmente, isso para a gente, mas, doutor, em casa eu meço a pressão, minha pressão está alta. Aí o médico pensa assim, que isso, a pressão é ótima, é super boa, né? O seu aparelho que não deve ser bom, o senhor que não sabe medir, ou o senhor mede na hora que o senhor está mais nervoso, né? Isso tudo, né, o fenômeno do jaleco branco, implica com que a gente aprenda a escutar o paciente. A informação do paciente é super importante. Perguntar ao paciente, o senhor mede a pressão em casa? Como é que costuma ser a sua pressão? Isso dá uma excelente orientação para a gente se o fenômeno do jaleco branco está presente naquele paciente e, portanto, se a gente deve ou não tentar, o mais rápido possível, ter informação da medida mais fidedigna de fora do consultório. Com isso, várias diretrizes, inclusive a nossa diretriz brasileira, a última, né, de 2020, ela diz o seguinte: o diagnóstico da hipertensão arterial ele pode ser feito com a média das medidas de 2 consultas consecutivas maior ou igual a 140/90, tá? Ou, idealmente, quando eu tenho uma pressão de consultório maior ou igual a 140/90, eu devo procurar ter uma medida fora do consultório, né? Que muitas vezes é a escuta do paciente, quando eu não tenho disponibilidade, mas frequentemente seria o exame de mapa ou de MRPA, né? Então, um exame que permita que eu saiba de maneira fidedigna como é que se comporta a pressão daquele paciente fora do consultório, tá? A MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde o paciente fica 24 horas com o aparelho registrando a pressão arterial dele, né? A gente vai ter uma aula específica só de MAPA, tá? E a monitorização, a MRPA é a monitorização residencial da pressão arterial, quando eu dou um aparelho para o paciente levar para casa e fazer medidas dentro de um determinado protocolo, variando de 5 a 7 dias. Também vamos ter uma aula específica de MRPA. Tá? Com isso, o que a nossa diretriz diz, né? Fiz o diagnóstico, eu tenho que classificar a hipertensão arterial. Pressão ótima, abaixo de 120/80, normal até 129/84.
o pré-hipertenso, aquele indivíduo com pressão entre 130 e 139 de sistólico, 85 e 89 de diastólico. Esse é um paciente que eu tenho que, sempre que possível, considerar fazer uma MAPA ou uma MRPA. Frequentemente, esse paciente tem hipertensão mascarada. Estágio 1 e 2, se possível, tem uma MAPA ou uma MRPA também. Estágio 3, que é a pressão arterial acima de 180 por 110, esse paciente, eu já estou autorizada a fazer o diagnóstico de hipertensão dele, independente de eu ter a MAPA ou MRPA, e iniciar um tratamento efetivo, que já é um paciente de alto risco por si só. E a gente tem os casos da emergência ou urgência hipertensiva, que também teremos uma aula especificamente sobre a questão da crise hipertensiva. Bom, fizemos o diagnóstico da hipertensão arterial, né? Agora a gente tem que estratificar o risco. A grande questão da hipertensão arterial é que ela é assintomática, mas ela envolve uma alta morbimortalidade cardiovascular, um alto risco cardiovascular. E como é que eu estratifico o risco cardiovascular de um paciente? Eu tenho que avaliar 3 fatores importantes. Primeiro, outros fatores de risco associados à hipertensão arterial. A segunda coisa são as lesões subclínicas. O que são as lesões subclínicas? São aquelas decorrentes da disfunção endotelial que a gente falou, né? Então, é o paciente que já tem disfunção endotelial, está assintomática, é subclínica, ele não tem queixa, tá? E ele vai evoluindo com uma remodelação do vaso. O vaso vai ficando mais duro, vai ficando menos capaz de vasodilatar, porque produz menos óxido nítrico, vai formando placas de ateroma, né? E vai, com isso, remodelando esse vaso, levando, no futuro, às doenças cardiovasculares e renal estabelecidas, né? Então, eu tenho que avaliar esses 3 fatores para eu poder estratificar o risco cardiovascular. Quais são os fatores de risco cardiovascular que eu tenho que avaliar? Basicamente, os fatores de risco tradicionais, que a gente chama, que são aqueles que foram identificados lá no século passado, num grande estudo que começou na década de 40, 1947, que é o estudo de Framingham, né? A gente chama esses fatores de fatores de risco tradicionais. Quais são eles? Os não modificados, aqueles inerentes ao indivíduo, né? Homens com mais de 55 anos e mulheres com mais de 65 anos. Independente de qualquer coisa, isso já vai levando o paciente, né, conforme a idade vai passando, a ter uma maior possibilidade de ter um evento cardiovascular. As mulheres um pouco mais tarde, porque durante anos a gente tem a proteção hormonal. Depois que entra na menopausa, aí começa a aumentar o risco. E a presença de doença cardiovascular prematura na família, em parentes de primeiro grau, né? Mesma coisa, homem com menos de 55, mulher com menos de 65 anos. Então, se eu tenho um irmão que infartou aos 49 anos de idade, isso por si só já aumenta o meu risco cardiovascular, né? Se eu tenho... Minha mãe teve um AVC aos 61 anos de idade, isso aumenta o meu risco cardiovascular. Agora, se meu avô teve um infarto aos 80 anos de idade, isso não aumenta o meu risco cardiovascular. A gente tem os modificáveis, que são relacionados aos hábitos de vida e são aqueles que a gente procura atacar muito na hora do tratamento não farmacológico, que é o tabagismo, a obesidade pelo IMC ou obesidade abdominal e o sedentarismo. E, finalmente, aqueles controláveis, né, que são as alterações do perfil metabólico, dislipidemia, intolerância à glicose e diabetes. Esses são os fatores tradicionais. Mas a gente, vocês vão ver inúmeros trabalhos, inclusive o nosso, do ProHeart, do LAPARC, né, que procura identificar outros fatores de risco cardiovascular, né, e o quanto ele pode interferir na minha estratificação do risco. Então, a gente tem os fatores socioeconômicos, como eu falei, a gente vai ter aula especificamente sobre isso, mas algumas questões, local de moradia, né, um local violento, um local de difícil acesso ao serviço de saúde, um local onde a pessoa tenha mais dificuldade de chegar ao trabalho. A gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, transporte público, tem pessoas que, durante o dia, né, entre ir e vir do trabalho, ficam em torno de 4 horas dentro do ônibus ou de um trem, né? Tudo isso eleva o
o risco cardiovascular. A questão da violência, a violência urbana e a violência doméstica, condições de trabalho, dupla jornada de trabalho, condições insalubres, baixa renda familiar, baixa escolaridade, tudo isso está ligado ao risco cardiovascular. Fatores psicossociais, ansiedade, depressão, estresse, não é à toa que a gente aplica todos esses questionários aos pacientes, tanto do ProHeart quanto do LAPARC. E outros fatores, uma história familiar de início precoce de hipertensão. Todo mundo na minha família, com 30 anos, já é hipertenso. Isso é um fator de risco. Nível muito elevado de um fator de risco só. O paciente só tem um fator de risco. Ele tem uma obesidade mórbida grau 3. Isso já é o suficiente para ele ter um risco muito alto, né? Mulheres que na gravidez tiveram eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Antigamente a gente achava que eclâmpsia e pré-eclâmpsia eram fenômenos que começavam e acabavam com a gravidez. Hoje em dia a gente sabe que essas pacientes precisam ser acompanhadas porque elas continuam hipertensas ou se tornarão hipertensas graves. A apneia do sono, a gente vai ter aula específica, várias aulas, inclusive, sobre a relação da apneia do sono com a hipertensão arterial. Biomarcadores inflamatórios, né? Sendo que a PCR é o mais usado na prática clínica, né? Que a gente consegue fazer, é um exame barato, enfim. Outros distúrbios inflamatórios crônicos, né? Exemplo mais clássico é as doenças do colágeno, as doenças autoimunes, né? Que são doenças inflamatórias por si só. E a síndrome metabólica, né? Então, a gente tem vários outros fatores de risco, além dos tradicionais. Vistos os fatores de risco, a gente vai falar das lesões subclínicas, né? A lesão subclínica nada mais é do que a disfunção endotelial, levando à remodelação vascular e à sobrecarga de pressão, né? Eu tenho níveis pressóricos aumentados, levando a uma remodelação cardíaca, tá? E a subclínica, porque, como eu falei, isso é assintomático, tá? E aí, por que eu preciso identificar, já que o meu paciente não está sentindo nada? Porque eu preciso regredir ou prevenir uma lesão subclínica para evitar que esse paciente evolua para um grande evento cardiovascular, tá? Então, basicamente, quais são as lesões subclínicas? Em relação à remodelação vascular, a primeira delas é o índice tornozelo-braquial, né? O índice tornozelo-braquial alterado, né? Ele me mostra que o meu doente já tem doença arterial periférica, tá? Incipiente, subclínica, ele não tem queixa de claudicação, eu não vou encontrar pulsos com amplitude diminuída, assimétricos, tá? Mas esse doente, se eu não identificar nesse momento, ele vai evoluir para uma doença arterial periférica, podendo chegar até uma amputação, né? Ou um bypass arterial, quando a gente consegue identificar um pouco antes, né? Então, é importante eu identificar precocemente. Espessamento carotídeo, rigidez aórtica, a gente vai ter uma aula especificamente de rigidez aórtica, e a doença renal crônica em estágios mais precoces, estágio 3 e ou a presença de microalbuminúria, né? Eu registrei aqui, enfatizei aqui o índice tornozelo-braquial e as lesões renais subclínicas, justamente porque na prática clínica é a primeira coisa que eu vejo. O espessamento carotídeo, eu já vou precisar de um ultrassom de carótida, a rigidez aórtica, mais ainda, né? Como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre isso, existem equipamentos específicos para ver isso. E, finalmente, a remodelação cardíaca, levando à hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. Prática clínica, como é que eu identifico isso? Índice tornozelo-braquial. É muito simples. Eu tenho que deitar o meu paciente, medir a pressão nos 4 membros, 2 braços, 2 pernas, de preferência com aparelho digital oscilométrico e com manguito de tamanho adequado que caiba na perna do paciente, né? Vou ver qual foi a minha maior pressão sistólica. Foi da perna direita ou da perna esquerda? Vou registrar. Qual a minha maior pressão sistólica? Do braço direito ou do braço esquerdo? Vou registrar. E vou fazer essa conta, tá? Se o índice tornozelo-braquial for menor do que 0,9, eu já tenho uma doença arterial periférica subclínica. Se eu não identificar isso aqui, né, que o meu doente já tem disfunção endotelial, já tem remodelação vascular, o futuro dele vai ser desenvolver um quadro de doença arterial periférica estabelecida, levando ao bypass ou à amputação do membro.
A doença renal subclínica, também extremamente simples de ser identificada, né? Uma dosagem de creatinina sérica que eu faço em qualquer tipo de ambiente de saúde que eu esteja, da atenção primária até a atenção terciária, para calcular a taxa de filtração glomerular. E um spot urinário para avaliar albumina e creatinina urinária. Tá? O que é a doença renal que a gente chama que ainda é uma lesão subclínica? É a doença renal crônica estágio 3, que eu calculo a taxa de filtração glomerular, ela está entre 30 e 60, tá? E a albuminúria moderadamente elevada, quando essa relação aqui, albumina-creatinina, está entre 30 e 300 miligramas de albuminúria por grama de creatinina. Por que é importante eu identificar? O paciente está sentindo nada aqui, tá? Mas se eu não tomar uma atitude, se eu não interferir em controlar a pressão arterial e dar um medicamento antihipertensivo adequado, esse paciente vai evoluir para uma doença renal crônica estágio 4, estágio 5, e aí ele vai precisar fazer diálise ou vai entrar para a fila do transplante. Albuminúria é a mesma coisa. Aqui, nesse momento que eu identificar, eu consigo reverter. Tá? Se eu não identificar e não tratar, meu paciente vai evoluir para uma proteinúria maciça, vai ter uma síndrome nefrítica, uma síndrome nefrótica e vai perder aquele rim. Né? Então, é muito importante eu identificar nessa fase aqui, subclínica, onde meu paciente não tem sintoma. Ele não vai chegar para mim e dizer assim, acho que minha taxa de filtração glomerular está abaixando. Ele não tem a menor ideia disso, não está sentindo nada. Mas cabe a gente identificar esse paciente. E, finalmente, a remodelação cardíaca, que é a hipertrofia concêntrica do VE. Eu tenho uma sobrecarga de pressão, para o meu coração conseguir ter força para mandar uma quantidade de sangue que mantenha um débito cardíaco adequado, ele vai progressivamente espessando a parede dele. Né? Então, isso aqui é uma parede do ventrículo normal e aqui é uma parede de ventrículo espessada. Tá? Nesse momento, a grande maioria dos pacientes não tem nenhum sintoma. Tá? Mas se eu não identificar essa hora, e nessa hora eu consigo regredir isso com medicação e com controle da pressão arterial, esse doente vai acabar não tendo mais para onde hipertrofiar, vai começar a dilatar e vai entrar em insuficiência cardíaca congestiva, quando o prognóstico dele, a qualidade de vida, fica muito ruim. Né? Como é que eu identifico a hipertrofia ventricular esquerda? Uma das formas é o exame físico. Então, sempre estou avaliando o hipertenso, numa consulta de rotina, deito o paciente, palpo o ictus dele, vê se esse ictus é propulsivo, é um sinal que ele tem hipertrofia ventricular, ausculta ele, vê se ele tem uma quarta bulha, é um outro sinal de uma possível hipertrofia ventricular. O eletrocardiograma, outro exame extremamente barato que eu posso fazer desde a atenção primária até a terciária, onde eu vou avaliar os índices de voltagem. E a gente vai ter uma aula específica sobre eletrocardiograma e os sinais de hipertrofia ventricular esquerda. E, finalmente, o ecocardiograma, que aí a gente reserva para aqueles pacientes que têm outras complicações, onde ele vai me dar efetivamente qual é a massa do ventrículo esquerdo para eu garantir que aquele paciente tenha hipertrofia ventricular esquerda. Mas ele não é necessário para todo hipertenso no momento do diagnóstico. Presença de pelo menos uma lesão subclínica. Então, eu identifiquei que o meu doente tem uma albuminúria, que meu doente tem um índice de tornozelo braquial diminuído, ou que ele tem um índice de voltagem no eletro mostrando que ele tem hipertrofia ventricular esquerda, eu não preciso nem procurar as outras. A hipertensão arterial é uma doença sistêmica, a remodelação vascular acontece no organismo inteiro. Então, se eu encontrei ela no rim ou nos membros inferiores, é sinal que aquele paciente já tem lesão subclínica, tá? E cabe a mim eu tratar esse paciente para regredir essa lesão subclínica e, basicamente, a gente vai ver isso na aula de tratamento farmacológico, é o uso dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o IECA ou o BRCA. E o terceiro ponto é ver se meu doente já evoluiu para uma doença cardiovascular ou para uma doença renal estabelecida. Né? As principais seriam a doença coronariana, a doença arterial periférica, o acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca congestiva, a retinopatia hipertensiva e a doença renal crônica em estágios avançados, 4 ou 5, ou já o paciente já não tem mais albuminúria e tem sim uma proteinúria maior do que 300 miligramas por grama de creatinina.
Com essas informações, com o diagnóstico da hipertensão arterial e com a classificação do estágio de hipertensão do meu paciente, eu vou estratificar o risco cardiovascular. Existem zilhões de aplicativos de score de risco cardiovascular, né? Todos eles com alguma limitação, com alguns questionamentos, né? Mas eu considero assim, essa tabelinha clássica de qualquer diretriz de hipertensão a mais fácil de todas. O que ela me diz? O estágio da hipertensão, se é um pré-hipertenso, estágio 1, estágio 2 ou 3, se esse paciente não tem nenhum fator de risco, se ele tem 1 ou 2 fatores de risco, aí a gente está falando dos tradicionais, tá? Daqueles lá do início, os fatores de risco do Framingham. Ou se ele tem 3 ou mais fatores de risco. Tá? E, finalmente, se ele tem já uma lesão subclínica, se ele já tem doença renal crônica estágio 3, então aqui um ITB diminuído, HVE, albuminúria, né? Se ele já tem doença renal crônica estágio 3, se ele é diabético, aí o risco dele já sobe, ou se ele já teve um evento cardiovascular. Tá? Nesse caso, até o pré-hipertenso já tem risco alto. Tá? E aí, o pré-hipertenso, ele, com 1 ou 2 fatores de risco, tem um risco baixo, com 3 ou mais, um risco moderado, e com uma dessas características, risco alto, e isso vai subindo conforme vai aumentando o meu estágio da hipertensão arterial. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer com o meu paciente que eu estou atendendo ele? Fiz o diagnóstico de hipertensão arterial. Como é que eu identifico os fatores de risco cardiovascular tradicionais? História familiar de doença cardiovascular precoce, tabagismo e sedentarismo. Pela anamnese. Eu vou perguntar ao meu paciente, tem na família, se eu fumo, se eu faço atividade física. Obesidade e obesidade abdominal, as medidas antropométricas. Vou calcular o IMC pelo peso e altura e avaliar a circunferência abdominal. E, finalmente, o perfil metabólico. Né? Eu vou fazer dosagens muito simples, né? Glicemia, hemoglobina glicada e lipidograma. Lesões subclínicas, como é que eu identifico ali no ambulatório, na atenção primária? Né? Índice tornozelo braquial. Deito meu paciente, meço nos 4 membros e faço a conta. Hipertrofia ventricular esquerda, no exame físico, ictus propulsivo, a quarta bulha, um eletrocardiograma. E a função renal, a dosagem da creatinina e a dosagem da albuminúria no spot urinário. Tá? Resumidamente, então, o que eu preciso de exame complementar para eu diagnosticar, estratificar e direcionar o tratamento do meu paciente hipertenso? Uma bioquímica sanguínea, com glicemia, hemoglobina glicada e lipidograma, potássio e ácido úrico, que a gente pede basal, que a maioria dos antihipertensivos alteram potássio e ácido úrico, e uma creatinina para eu calcular a taxa de filtração glomerular. Um spot urinário para dosar albuminúria, creatinúria e proteinúria e fazer essa relação, e um eletrocardiograma para eu poder avaliar se meu paciente tem ou não hipertrofia ventricular esquerda. Né? Então, como vocês podem ver, uma boa medida da pressão arterial, a informação do paciente, como é que é a medida fora do consultório, como é que são os hábitos de vida dele, a história da família, né? E um exame físico completo, com exames complementares muito simples, a gente tem na mão o nosso hipertenso para poder tratar ele da melhor maneira possível. Tá? Obrigada pela atenção de todos. Aqui estão os links, né, do nosso Facebook, Instagram. E lembrando a todos que essa aula vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, do ProHeart. Inscrevam-se no canal, aciona lá o sininho das notificações, né, e a gente vai deixar esse curso direto lá no nosso canal do YouTube. Tá? E já aproveito para convidar vocês para a aula da quinta-feira que vem, que vai ser com a professora Beatriz, a nossa nutricionista do Cuidarte, né, que ela vai falar sobre a terapêutica não farmacológica da hipertensão arterial, focando na orientação nutricional. Tá? E agora a gente vai abrir para perguntas. Acho que pode parar a gravação, Mariana. Professora, eu tenho uma dúvida.